Seja bem-vindo à Franquia-me, que a gente tem mostrado todo o processo de formatação de uma rede de franquia, desde a parte de análise de franqueabilidade, todas as etapas relacionadas a uma formatação de franquia, e a partir de agora a gente vai se aprofundar na primeira etapa da formatação de qualquer rede de franquia e qualquer modelo de negócio. A gente está falando aqui da parte de pesquisa de mercado. E hoje eu vou detalhar um pouco mais, como um exemplo, o mercado de lavanderia. Então, se você gosta do segmento de franquia, entender sobre expansão, gestão de redes de franquia, estratégia de crescimento com franquia, inscreva-se no canal e acompanhe que todas as semanas a gente tem um conteúdo novo falando sobre o mercado de franquia por aqui. Eu já vou deixar o card dos vídeos anteriores para você poder acompanhar os 4 pontos de análise de franqueabilidade de um negócio e todas as etapas de formatação de uma rede de franquia. Vou deixar o link aqui para você poder buscar esse vídeo e entender de antemão o que a gente já está falando nesse vídeo, se aprofundando na parte de pesquisa de mercado. Vamos lá, pessoal. A gente vai entrar muito no detalhe hoje desse diagnóstico de inteligência de mercado. Nós vamos focar no mercado de lavanderia. Vocês vão poder entender mais sobre esse mercado e ampliar essa pesquisa de mercado para o seu segmento específico. Lembrando que aqui na franquia a gente executa todo esse processo na formatação de qualquer negócio, seja um negócio novo ou seja um negócio voltados para o mercado de franquia. Mas antes disso, eu só vou lembrar que nos vídeos anteriores nós já passamos por todos esses pontos. 4 pontos para analisar no seu negócio antes de franquear. Aqui eu expliquei um pouco mais o que é a formatação de franquia, modelagem de negócio, como nasce uma franqueadora e todas as etapas do processo de formatação de uma rede de franquia. E nessa primeira etapa do processo, nós falamos muito da pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, que é um documento, é um levantamento, uma análise feita por nossa equipe para entender todo o mercado no qual esse novo franqueador vai operar. Então aqui a gente tem, né, já um estudo bem detalhado sobre o mercado de lavanderias e esse é o documento que nós geramos e estudamos junto com os nossos clientes e hoje eu vou apresentar com um pouco menos de detalhe esse documento, mas caso você queira esse documento, já comenta aqui no vídeo que eu vou te mandar o link para você acessar esse documento na íntegra, tá? Então, pessoal, para a gente poder iniciar esse estudo, eu vou trazer para vocês um diagnóstico de inteligência de mercado do mercado de lavanderia, um mercado que está altamente competitivo, com muitos novos franqueadores entrando, mas ainda um mercado que tem espaço para novos franqueadores, tá? Então aqui já deixando de antemão, já um gap que esse mercado tem, que ainda tem espaço, um mercado ainda muito fragmentado, com oportunidade para novos franqueadores. Então aqui, pessoal, eu sempre começo, né, os nossos estudos por uma camada mais ampla, né, dessa estrutura. Então eu vou olhar qual que é o faturamento estimado de 2025, a gente ainda não tem todos os dados fechados desse segmento e de vários outros, mas aqui a gente observa que o faturamento estimado para o mercado de lavanderia em 2025 foi de 5 bilhões de reais. Aqui dentro do estudo tem um detalhe importante que ele faz também uma previsão com base em todos os levantamentos, todas as fontes que a gente busca, ele faz uma previsão de que esse mercado, até 2030, ele pode chegar até 10 bilhões de faturamento ao ano. Então, olha como esse mercado ainda tem oportunidades para novas redes e para as redes que já estão ainda crescerem bastante. As lavanderias, né, que foram levantadas, lavanderias self-service, né, que são aquelas lavanderias de conveniência, que o próprio cliente leva a sua roupa e faz, né, toda a lavagem, secagem da roupa ali nas máquinas, hoje são 8 mil operações no Brasil. O segmento de limpeza e conservação, que é o segmento no qual as lavanderias estão, né, incluídos, ele tem um faturamento de 2,5 bilhões de reais dentro do mercado de franquia, tá? Então, aqui só olhando para o mercado de franquia, toda a parte de limpeza e conservação, a gente tem, né, um segmento ali com faturamento de 2,5 bilhões. Lembrando que além do mercado de franquia, nós temos uma série de outras lavanderias independentes que operam no mercado e que compõem esse faturamento geral do segmento de lavanderia de 5 bilhões de reais. E nós temos também aqui o faturamento franchise, um faturamento que saiu na última semana, né, aí na primeira semana do mês de março, com um faturamento estimado, né, que foi levantado de 2025, de 301 bilhões de reais. Um faturamento muito alto, crescendo mais do que 10% comparado 2025 com 2024, o que mostra, né, a grande nível de maturidade e resiliência do mercado de franquias. Passando para essa outra parte do framework, eu quero mostrar para vocês as redes, né, que foram identificadas dentro do segmento, olhando somente para o mercado de franquia, quais são essas redes com um maior volume de unidades franqueadas. Então aqui são as unidades, o número de unidades franqueadas publicado por essas empresas, sendo que a lavanderia 60 minutos, 890 unidades franqueadas, lavateria 685 unidades franqueadas, a Lavô 600 unidades,
5ASEC 600 unidades, LavePeg 320 unidades, Bubblebox 250, Omo 96 e LavePop 80 unidades. Temos outras redes também, redes menores, mas que aqui eu busquei trazer, né, as principais redes, as redes que estão bem posicionadas dentro do mercado, mostrando o quanto que esse mercado é um mercado em crescimento e oportunidades de redes de franquia muito grandes. Lembrando que esse é um mercado muito interessante para também pessoas que querem empreender com mais de uma unidade franqueada. Muito comum vermos nesse segmento franqueados com 2, 3, 4, 5 lojas franqueadas também, porque aprende a operar em uma loja e, né, cresce quase que como uma rede dentro da rede de franquias. Pessoal, aqui eu vou pegar um pouco dos indicadores financeiros, né, médios desse segmento. Então a gente viu aqui as principais redes e aqui quais são os indicadores, né? Qual indicador financeiro a gente pode olhar para esse mercado principalmente. Investimento, nós temos investimento desde 89 mil a 490 mil reais. Lucratividade, entre 20% e 60%. Aqui não vou me ater a quais redes atuam, né, direcionadas com esse percentual de lucratividade, mas no estudo a gente consegue levantar cada uma dessas redes até para entender bem como é essa operação e como a gente pode também pensar em replicar e ser competitivo com uma operação como essa. Faturamento, em média, de 10 a 82 mil reais, que é sinalizado por essas redes de franquia. E o payback médio, de 12 a 40 meses. O que isso significa? O quanto eu investi, em quanto tempo esse dinheiro retorna para mim. Então, entre 12 e 40 meses. Aqui eu trouxe mais alguns dados que mostram o nível de maturidade do segmento, um pouco dos desafios desse segmento. Então, o grau de concentração, né, dessas redes é moderado, com um mercado muito fragmentado. Como eu disse, nós temos muitas redes também que não são redes de franquia e muitas operações independentes nesse segmento também. A intensidade da rivalidade é alta e crescente, ou seja, os principais pontos que são interessantes para se abrir uma franquia nas grandes cidades já foram captados, ou já estão sendo negociados, ou já tem algum tipo de unidade nesse sentido. Vocês podem ver que postos de gasolina, né, vocês vão ver muitas unidades de lavanderia em postos de gasolina, isso se tornou muito comum. A ameaça de novos entrantes é alta, visto que a barreira financeira é relativamente baixa, tá? E a tecnologia hoje é muito acessível, apesar de termos muitos fornecedores de fora, né, máquinas importadas ainda, e o poder de fornecedores é moderado justamente porque muitas máquinas, muitas operações, né, dessas máquinas, assistências técnicas, elas são um pouco mais difíceis de executar, mas essa operação ela se torna hoje muito mais atrativa porque nós temos, né, um volume maior de fornecedores trazendo essas máquinas para o Brasil. Aqui nós vamos entrar um pouco no perfil e comportamento do consumidor. É mais uma linha importante que a gente levanta ao longo dos estudos de pesquisa de mercado para abastecer o novo franqueador de informações importantes para tomada de decisão. Muitos franqueadores já conhecem, de certa forma, um pouco desse perfil, mas ele não está formalizado, né? Inclusive para que um franqueado depois possa acessar e ter claro qual é esse perfil de franqueado, esse perfil de cliente que esse franqueado vai buscar. Então aqui a gente tem uma faixa etária predominante entre 20 e 45 anos, classes sociais B2, C1 e C2, a gente está falando aqui de uma renda entre 2.500 e 10 mil reais, uma localização predominante em municípios com mais de 60 mil habitantes e uma frequência de uso de 1 a 4 vezes por mês. Um ponto bem interessante que dentro desse estudo, né, nós avaliamos é que no Brasil hoje nós temos em torno de 4% da população que faz uso desse tipo de serviço, com uma previsão de alcançarmos aí até 10%, né, nos próximos anos, até 2030. E olhando, né, fazendo um benchmark para fora, para países como Chile, como Estados Unidos, a gente está falando de 20 a 30% da população usa esse tipo de serviço. Então nós temos ainda muitas oportunidades nesse segmento e essas redes que já estão atuando e que já estão com maturidade dentro do mercado de franquia têm grande chance de abocanhar grande parte desse mercado. E aqui, pessoal, dois outros pontos finais que a gente traz sempre dentro das nossas análises, que a gente chama de fatores críticos de sucesso e gaps e oportunidades de mercado. Ao final de todos os estudos, a gente faz uma análise SWOT, que é uma análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que esse mercado tem. Então aqui a gente tem localização do ponto como fator crítico de sucesso, errou no ponto, a chance de dar errado àquela unidade é muito grande. A manutenção preventiva dos equipamentos, como eu comentei, a manutenção, os equipamentos, os materiais, normalmente são equipamentos de fora e ter, né, uma estrutura de manutenção aqui é de suma importância. A facilidade de pagamento, que é mais um ponto-chave da experiência do cliente. Ambiente limpo e seguro, gestão de marketing local, muito comum em redes de franquia, e capital de giro adequado para os meses iniciais. Isso eu nem preciso falar, não é só do mercado aqui de lavanderia, mas em qualquer mercado, unidades, negócios novos ou franqueados, a necessidade de ter esse capital de giro para operar os primeiros meses.
E quando a gente olha para gaps e oportunidades no mercado, também ainda temos muitas oportunidades. Cidades do interior, entre 60 e 200 mil habitantes, ainda existe uma demanda reprimida aqui. Modelos para condomínios residenciais e o segmento B2B, aqui fazendo, né, um paralelo, o Market for You, que é uma empresa voltada para mercados de condomínio, já está operando algumas unidades no modelo de lavanderia, ou seja, a abertura que eles já têm em condomínios, agora também trazendo um novo modelo de negócio para eles, para integrar, né, todo o ecossistema de franquia deles. Então também é uma sacada sensacional. A integração com aplicativos de gestão condominial e o uso de modelos sustentáveis, né, que são diferenciais aí tecnológicos, e as regiões norte e nordeste que apresentam baixa penetração, ainda poucas redes olhando ou realmente operando no norte e nordeste, e aqui também ainda tem muita oportunidade. Pessoal, essa é a análise do mercado de lavanderia. É um exemplo de análise que a gente faz na execução da formatação de franquia. Lembrando que os próximos passos são modelo de negócio, modelagem financeira, plano de expansão, plano de suporte, estrutura jurídica. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses pontos aqui nos próximos vídeos. E lembrando que, para quem quiser esse documento na íntegra, comenta aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou mandar o link para vocês desse documento completo, com o estudo completo, mostrando o mercado de lavanderia. Se você gostou desse conteúdo, quer saber mais sobre o mercado de franquia, se inscreva no canal, que todas as semanas a gente tem um vídeo novo falando sobre o mercado de franquia por aqui.